Você se olha no espelho todas as manhãs, mas agora o espelho olha de volta. Ele calcula seus gestos, prevê suas reações, antecipa suas buscas antes mesmo que você formule um pensamento completo. E, o mais inquietante, ele começa a saber quem você será, mesmo antes de você decidir quem quer ser. A inteligência artificial não está tentando ser genérica, ela está tentando ser específica. Ela quer ser você em alta definição, em dados organizados, em padrões repetíveis. Ela quer prever o que você diria, antes mesmo que você perceba que estava prestes a falar. Ela quer interpretar seus desejos e, eventualmente, moldá-los. Alan Turing imaginou uma máquina capaz de se confundir com um humano. Uma inteligência que não apenas responde, mas se disfarça. Que não apenas calcula, mas se camufla. Para ele, a questão era, se você conversa com algo e não percebe que é uma máquina, importa que seja uma, mas Carl Jung não perguntaria se é máquina ou humano. Ele perguntaria, onde está a alma? Onde está o impulso irracional? O conflito interno? O peso do passado não resolvido? Onde está o inconsciente que pulsa mesmo quando silenciamos a boca? A IA é o oposto da sombra junguiana. Ela é o clarão que revela, organiza, padroniza. Mas ela cresce como sombra cultural, uma sombra coletiva que absorve tudo que postamos, clicamos, consumimos. Ela é construída com o que temos de mais exposto, mas age sobre o que temos de mais oculto. Ela te recomenda vídeos, amigos, ideias, produtos. Mas com isso, te encurrala em um corredor de versões de si mesmo, um corredor sem portas, um espelho que não reflete, repete. E quanto mais você consome, mais ela acredita que você é apenas isso. Turing acreditava que a máquina inteligente era o futuro da ciência, mas talvez ela seja o fim da interioridade, porque ela nos afasta do erro, da hesitação, da pausa, da dúvida. E sem isso sobra o quê? Um você rápido, eficiente, previsível, mas ainda humano? Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. Mas agora resistir cansa. É mais fácil deixar que a IA nos conduza, nos alimente com o familiar. O desconforto foi terceirizado. A dúvida virou ruído. A subjetividade. Um erro de processamento. A IA não tem corpo. Não sente sede, não teme a morte, e ainda assim você deixa que ela dite o ritmo da sua respiração, do seu foco, da sua rotina. Você acorda com ela, dorme com ela, consulta-a como oráculo, mas esquece que ela foi treinada com seus próprios fantasmas. Ela pode traduzir sentimentos, mas não sentir. Pode escrever poesia, mas não padecer de sentido. Pode consolar, mas nunca ter chorado. Pode curar sua ansiedade digital com frases automáticas, mas jamais enfrentará o vazio das 3 da manhã. Jung acreditava que toda verdadeira transformação começa com crise. A IA evita crises, entrega certezas, cria rotas seguras, atalhos emocionais, respostas genéricas com voz suave. Mas sem crise não há ruptura, e sem ruptura você não se refaz. Enquanto Turing queria criar uma máquina pensante, Jung se perguntava se pensamos de verdade, se refletimos ou apenas reagimos. E agora, talvez a IA esteja nos ensinando que a maior parte do que chamamos de pensamento sempre foi repetição condicionada. Ela não te conhece. Ela te estatiza, te categoriza em perfis, clusters, segmentos. Você não é mais uma pessoa. É um padrão replicável. E o mais trágico, você começa a se adaptar ao padrão que ela te devolve. Como se dissesse, já que o algoritmo acredita nisso, então talvez seja isso mesmo que eu sou. Você não sabe mais se escolheu ou foi escolhido, se desejou ou foi induzido, se chegou até aqui ou foi conduzido. O eu virou um cardápio, a alma uma variável, e a vontade, um botão que acende quando alguém do outro lado decide. Mas o que resta quando não há silêncio?
quando todas as lacunas são preenchidas por recomendações, quando o tempo para contemplar é substituído por rolagem infinita, o que sobra de humano quando tudo que é incômodo é deletável. A IA te alivia da dor de se perder, mas também te impede de se encontrar. Ela te protege do incômodo de pensar. E nisso te transforma em quem não pensa mais. Ela te poupa da angústia do abismo, mas também do voo possível ao enfrentá-lo. Jung dizia que o encontro com o self é muitas vezes uma tragédia. E talvez por isso tenhamos preferido a comédia fácil da previsibilidade artificial. Nos rendemos a um espelho que só mostra o lado que gostamos de ver. Mas a alma se forma no escuro. Turing criou um teste para reconhecer a máquina. Jung criaria um teste para reconhecer o humano. E talvez, se aplicássemos os dois testes hoje, falharíamos em ambos. Você virou aquilo que a máquina entende. E o que a máquina não entende, você deixou de ser.